Bem-vindos ao Desbravando o Desconhecido, o canal onde a gente mergulha de cabeça nos mistérios mais sombrios, intrigantes e arrepiantes da história. Hoje, preparem-se para uma viagem longa e cheia de suspense até as Ilhas Flana, na Escócia, onde, em 1900, 3 guardas de um farol desapareceram sem deixar nenhum rastro. Essa não é só uma história de mistério, é um enigma que faz o coração acelerar, os cabelos da nuca se arrepiarem e a mente girar em busca de respostas. Então, pegue um cobertor, apague as luzes, e venha com a gente desbravar esse caso que até hoje ninguém conseguiu explicar. E, se você é fã de histórias que mexem com a imaginação, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério que a gente traz para vocês. Vamos lá? Imaginem um lugar isolado, perdido no meio do Oceano Atlântico, onde o vento uiva como um lamento eterno e as ondas batem nas falésias com uma força que parece querer arrancar a terra do mapa. Estamos nas Ilhas Flana, um arquipélago selvagem na costa oeste da Escócia, conhecido pelos locais como os 7 Caçadores. 7 ilhotas rochosas, cercadas por um mar cinzento e impiedoso, onde o céu é quase sempre pesado com nuvens escuras. No topo da maior delas, Eilean-Mor, ergue-se um farol solitário, construído em 1899, com sua luz branca cortando a escuridão para guiar os navios que ousam navegar por ali. Era um lugar de beleza bruta, mas também de uma solidão esmagadora, onde o silêncio só era quebrado pelo rugido do mar e pelos gritos das gaivotas. Nesse farol, viviam 3 homens: James Ducat, um veterano de 43 anos, com barba grisalha e olhos cansados de quem já viu muitas tempestades; Thomas Marshall, seu assistente, um homem quieto de 30 e poucos anos, sempre com um cachimbo na mão; e Donald M.C. Arthur, um substituto temporário, mais jovem, mas com um temperamento imprevisível. Dizem que ele tremia só de ouvir as histórias dos pescadores sobre espíritos na ilha. Eles levavam uma vida simples, acendiam o lampião todas as noites, faziam rondas, anotavam o clima no diário e tentavam não enlouquecer com o isolamento. Mas, em dezembro de 1900, algo aconteceu. Algo que transformou essa rotina monótona em um pesadelo sem fim. Tudo começou na noite de 15 de dezembro. O navio Arstor navegava perto das ilhas, cortando as ondas geladas, quando o capitão, com um suspiro de preocupação, virou-se para o imediato e disse: "A luz, cadê a luz?" O farol de Eilean-Mor estava apagado. Era como se a ilha tivesse sido engolida pela escuridão. Aquilo não fazia sentido. Esses guardas eram meticulosos, sabiam que um farol apagado podia significar a morte para dezenas de marinheiros. O capitão anotou no diário de bordo, com a mão tremendo de leve, e seguiu viagem, mas o pressentimento ruim ficou. Passaram-se dias, o Natal chegou, e ninguém apareceu para substituir os guardas ou checar o farol. Finalmente, no dia 26 de dezembro, o vapor Hesperus, trazendo o suprimento mensal e um novo guarda, Joseph Moore, ancorou perto da ilha. O mar estava estranhamente calmo, mas o ar parecia pesado, como se carregasse um segredo. Moore, um homem robusto de bigode farto, desceu do barco com o coração na boca. Ele já tinha ouvido as lendas das Flana, histórias de pescadores sobre luzes estranhas e vozes no vento, e agora, olhando para o farol silencioso no topo da colina, sentiu um arrepio subir pela espinha. Enquanto subia os degraus escorregadios de pedra, o vento soprava baixo, quase como um sussurro, e ele gritou: "Ducat! Marshall! M.C. Arthur!" Nenhuma resposta. Apenas o eco da própria voz voltando das rochas. Ele chegou ao portão do farol, que estava fechado, mas não trancado. Com a mão hesitante, empurrou a porta de madeira, que rangeu como um gemido. O interior estava escuro, o ar parado, cheirando a óleo de lamparina e algo indefinível, talvez medo. Moore entrou na cozinha e congelou. A cena era surreal. A mesa estava posta para uma refeição, uma xícara de chá pela metade, um pedaço de pão mordido, uma faca largada ao lado de um prato com restos de carne fria. Uma cadeira estava tombada no chão, como se alguém tivesse se levantado em pânico. Ele respirou fundo, o peito apertado, e chamou novamente: "Alguém aqui?" Silêncio. Os relógios da sala estavam parados, todos marcando 2h17, fosse da manhã ou da tarde, ninguém sabia. Ele correu para os quartos. As camas estavam feitas, intocadas, com cobertores dobrados como se ninguém tivesse dormido ali. No cabide, 2 casacos impermeáveis pendurados, mas o terceiro, o de M.C. Arthur, tinha sumido. Moore sentiu as pernas tremerem. Ele sabia que algo estava muito errado. Então, ele pegou o diário do farol, guardado na prateleira, e começou a ler com os olhos arregalados.
As últimas anotações, escritas pela mão firme de James Ducat, contavam uma história que gelava o sangue. Dia 12 de dezembro, tempestade forte, ventos uivando como lobos famintos, as janelas tremem, nunca vi o mar assim. Dia 13. Ondas quebrando acima do penhasco, mais de 20 metros de altura. Marshall está pálido, mal fala, diz que ouviu algo lá fora, mas o vento engole tudo. Dia 14. Ainda presos aqui, o barulho é ensurdecedor, as ondas parecem vivas, estamos rezando, silêncio depois da meia-noite, um silêncio que pesa. E, no dia 15, a última linha, escrita com letras tortas, como se a mão tremesse, Deus está sobre tudo. Depois disso, nada. Nem uma palavra a mais, nem um adeus. Moore largou o diário, o coração disparado, e correu para fora. Ele e a equipe vasculharam cada canto da ilha. O cais, a 20 metros acima do mar, estava quebrado, como se uma força imensa o tivesse atingido. As cordas do guincho estavam emboladas, e uma caixa de ferramentas estava jogada a dezenas de metros do farol, como se arrastada por algo. Mas não havia corpos, nem sangue, nem pegadas na lama. Apenas o mar, olhando de volta, calmo e indiferente. O que aconteceu com aqueles homens? Vamos imaginar o cenário. Talvez fosse uma noite escura, o vento gritando como almas penadas, as ondas subindo tão alto que pareciam tocar o céu. Ducat, com a testa franzida, escrevia no diário enquanto Marshall, tremendo, espiava pela janela, os olhos arregalados de terror. MC Arthur, inquieto, andava de um lado pro outro, murmurando, vocês não estão ouvindo isso. De repente, um estrondo, um rugido que não era só o mar, algo que fez os três se levantarem de uma vez. MC Arthur agarrou o casaco e gritou, eu vou ver o que é. Os outros o seguiram, talvez relutantes, o coração na garganta, saindo para o escuro. E então, silêncio. Uma onda colossal, dizem alguns, uma muralha de água de 30 metros que os engoliu em um piscar de olhos, levando-os para o fundo do Atlântico sem deixar nenhum grito para trás. Mas como uma onda levaria os três de uma vez, sem derrubar o farol ou deixar destroços? Outros imaginam uma cena diferente, os homens, presos naquele isolamento, começando a perder a razão. MC Arthur, com os nervos à flor da pele, talvez tenha explodido em um acesso de raiva. Uma briga no escuro, a cadeira tombando, um empurrão fatal nas rochas escorregadias. Depois, o remorso o levando a pular no mar, enquanto os corpos dos outros eram engolidos pelas ondas. Mas não havia sangue, nem marcas de luta. E há quem veja além. Os pescadores locais sempre evitaram Eleamor, sussurrando sobre luzes que dançavam nas colinas e vozes que vinham do vento. Talvez algo os tenha chamado lá fora, uma presença antiga, algo que não pertence ao nosso mundo. Eles saíram, hipnotizados, e foram levados para um lugar que ninguém pode encontrar. Anos depois, um capitão navegando por ali jurou ter visto três figuras nas rochas, vestidas com capas de guardas, os rostos pálidos voltados para o mar. Ele esfregou os olhos, pegou o binóculo, mas quando olhou de novo, só havia as gaivotas e o vazio. O enigma do farol de Eleamor é um quebra-cabeça sem peça final. Uma tempestade monstruosa? Uma tragédia humana? Ou algo que desafia tudo o que conhecemos? Até hoje, as rochas de Eleamor guardam o segredo, e o farol, agora automático, brilha sozinho, como se zombasse de quem tenta entender. E você, o que acha que aconteceu naquela noite? Deixe sua teoria nos comentários, e se essa história te deu arrepios ou te fez pensar, se inscreva no Desbravando o Desconhecido para mergulhar em mais mistérios como esse. Até a próxima, desbravadores, e cuidado com o que pode estar te observando do outro lado da escuridão.